Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador, e ainda mais capelão sênior. Meu desejo é que você que está conectado aí, que sinta à vontade em sua casa ou em seu local de trabalho. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. Você vai ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e vai deixar de lado muitas coisas: procrastinação, autossabotagem, maus vícios, maus hábitos, para viver o sobrenatural em seu ministério de capelania evangélica. Estou aqui com a Bíblia do capelão. É importante que você que é um capelão ou uma capelã consagrada no ministério da igreja, é necessário que você compre a sua Bíblia do capelão. Estou compartilhando a você que está conectado Jornada Terapêutica de Capelania Prisional ou Carcerária Evangélica, com conteúdo em microexpressões faciais, inteligência emocional, reprogramação emocional, psicologia positiva, níveis neurológicos, VATOG, os 5 sentidos, metamodelo de linguagem, programação neurolinguística e outros. Então, se prepare aqui agora para ouvir a parte 10 da capelania prisional ou carcerária evangélica, parte 10. Você vai agora se preparar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir a mordomia da mente. A mente humana é um tesouro dos mais preciosos. Às vezes os homens se acham pobres, sendo possuidores de um corpo tão maravilhosamente feito e de uma mente capaz das mais elevadas realizações. Somos ricos, riquíssimos mesmo, e devemos usar como mordomos fiéis esta riqueza que não se conta em dinheiro, mesmo porque ultrapassa tudo o que o dinheiro pode comprar. Capelães evangélicos, tome por exemplo uma atividade da mente, a memória. Por ela armazenamos uma multidão de fatos e coisas. Temos motivo para render graças a Deus por esta capacidade que temos de guardar cada dia as informações, experiências recebidas para depois de alguns anos voltarmos a este depósito, abrimos-lhes a porta e vivermos de novo a experiência que ali ficou guardada por tanto tempo. Capelães evangélicos, a Bíblia, a palavra terapêutica de Deus diz que nós temos a mente de Cristo Jesus. Segundo, temos o dever de desenvolver nossos poderes mentais. Eu quero que você se lembre disso, capelães evangélicos. O poder extraordinário da memória. Deus nos entregou com múltiplos outros
da mente humana para nosso uso. É nossa obrigação desenvolvê-los, visto que a mente humana tem uma capacidade incalculável de expansão. O capelão evangélico que não procura crescer mentalmente, adquirir plenos conhecimentos, educar e preparar-se para um serviço maior e real a Deus e ao mundo, está pecando contra uma das mais gloriosas oportunidades. O trabalho de Deus, o serviço real a Deus e de Deus, exige mentes vigorosas e bem treinadas espiritualmente, em maturidade e discernimento espiritual. Ouça agora alguns exemplos bíblicos. O capelão evangélico, fique de olho na palavra terapêutica de Deus e se prepare para o serviço real a Deus e de Deus. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, que era a mais adiantada daquele tempo. Quando Deus o chamou, Moisés estava preparado para a difícil tarefa. O profeta Isaías podia profetizar no Palácio Real e escrever seu maravilhoso livro, porque tinha sido equipado espiritualmente e intelectualmente para esse serviço. O profeta Daniel veio ocupar a posição privilegiada de vice-rei, porque foi educado com os maiores mestres da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. O apóstolo Paulo foi poderoso escritor e pregador preparado aos pés do mestre Gamaliel, o maior educador dos seus dias. Capelães evangélicos, prestem bastante atenção. Um Moisés, um Isaías, um Daniel e um Paulo são, na verdade, produtos da graça de Deus e não podem ser explicados somente do ponto de vista intelectual. O poder de Deus opera sob cérebros ou mentes bem equipados ou equipadas para os mistérios que lhes foram confiados, ou para os mistérios que lhes foram confiados. Como está a sua mente? Todo dia você está orando, todo dia você está lendo, meditando, amando, estudando a palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia do capelão. Para o capelão evangélico, o desenvolvimento intelectual não é facultativo e sim necessário, oportuno. Trata-se de um talento que Deus lhe deu, que ele não pode enterrar sem graves prejuízos para si e para o reino de Deus. Capelão e capelã, não enterre seu talento, pois haverá graves prejuízos para si e para o reino de Deus. Qualquer que seja a tua atividade, meu irmão capelão e minha irmã capelã, mesmo que seja braçal, tens uma mente que precisa ser exercitada para a glória de Deus em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ouça agora a mordomia do Espírito, a predominância do Espírito, as forças mais poderosas dentro de nós. Os capelães evangélicos são a de natureza espiritual.
Elas é que devem dominar as forças físicas e mentais e determinar o caráter das nossas ações e reações. No incrédulo, domina o corpo. No capelão evangélico, o espírito. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Capelães evangélicos permitam que a palavra terapêutica de Deus habite ricamente em suas mentes, em seus corações, muitos benefícios advirão. Alguém comparou o corpo, a mente e a alma a 3 divisões do templo judeu. O corpo corresponde ao ato dos gentios. A parte externa, a mente, é o lugar santo, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios. A alma é representada pelo Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano para interceder pelos pecados do povo. Aí se encontrava a Arca da Aliança, a Arca de Deus ou a Arca do Concerto, símbolo da presença majestosa de Deus. Capelão evangélico, fique de olho. Nosso dever de crescer. Os capelães evangélicos têm o dever de crescer constantemente na graça e no pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, assim robustecendo a alma com os manjares celestiais que o Senhor nos providencia. Não há poderes, quer do corpo, quer da alma, que se desenvolvam sem exercício continuado e metódico. Os capelães evangélicos não podem descuidar de seus poderes físicos e mentais, muito menos podem fazê-lo com os poderes espirituais. Seria uma anomalia encontrar capelães evangélicos de físico forte e mente bem treinada, cujas almas vivessem raquíticas por falta de alimento adequado e suficiente. A verdade é, porém, que encontramos em alguns capelães evangélicos cujo crescimento espiritual está em desproporção flagrante com o crescimento físico e mental. Todos os capelães evangélicos precisam lutar contra a tentação de negligenciar o alimento que vem da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, tônico fortalecedor da vida espiritual. Eu quero que vocês, capelães evangélicos, se lembrem dessa verdade teológica. Ouça agora recursos à nossa disposição. Deus colocou à disposição dos capelães evangélicos recursos abundantes para o desenvolvimento, dentre os quais vou salientar 3. O estudo da Bíblia, a prática da oração constante e uma vida de serviço real na causa do Mestre Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A Bíblia. Estou aqui com a Bíblia do capelão. A Bíblia, manancial, fonte de inspiração e de inesgotável poder para retemperar a alma
dos capelães evangélicos. A Bíblia precisa ser procurada, meditada, estudada a cada dia. Os ensinos da palavra terapêutica de Deus são para o coração mais doces do que o mel e o licor de favos, e em os guardar a grande recompensa. Salmos 19, versículo 10 e versículo 11. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Ouça agora a oração que mordomo, desejoso de fazer a vontade de seu Senhor, não procura para resolver problemas, para traçar planos, para ouvir seus conselhos, para palestrar sobre interesses comuns. Deixar-nos-íamos os capelães evangélicos, mordomos do Rei Eterno, de confabular com ele sobre os interesses do seu reino, deixaríamos de buscar sua orientação sábia e segura para nos desempenharmos galhardamente a nossa mordomia. Eu quero que se lembre disso. Ouça agora o serviço real. Em geral, costumamos considerar os benefícios que recebemos como resultado da nossa aceitação de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Os capelães evangélicos deveriam antes pensar nos benefícios que podem trazer ou levar aos outros. Pelo fato de sermos cristãos, o apóstolo Pedro diz que a nossa vida antes da experiência redentora de salvação era uma vida vã, fútil, inútil e vazia de significação. 2 Pedro 1,18. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, formou-nos, e assim nós, que como Onésimo éramos outrora inúteis, nos tornamos muito úteis. Filemão 11. Nossa vida agora tem um propósito, um objetivo. Vivemos para servir aquele que nos resgatou pelo preço do seu sangue, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias de Israel, o Leão da tribo de Judá, o noivo da igreja, nossa esperança. Não há privilégio maior que o de trabalhar na seara de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como capelães reais da realeza. Seres imperfeitos, cheios de limitações, os capelães evangélicos são convidados a cooperar uma obra de valor eterno que influencia as vidas neste mundo e pela eternidade na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Os psicólogos modernos têm verificado que a grande necessidade de homens e mulheres com problemas de toda sorte é lançar-se de corpo e alma ao serviço de uma causa nobre. Para os problemas da personalidade, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, já tinha a solução que os psicólogos hoje procuram quando disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. O homem que quiser
uma vida normal e feliz, tem de vivê-la com a mente voltada para fora e não para dentro de si mesmo. Toda espécie de infelicidade é causada pelo egoísmo. No momento que o homem coloca Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e o próximo como objetos de sua atenção, quando se dispõe a perder a sua vida no serviço real alegre, há de descobrir a chave que abre portas de uma vida cheia de entusiasmo, bem-aventurada e feliz. Os capelães evangélicos com problema se transformarão em capelães evangélicos bênçãos no dia em que lançarem mão no arado, conservando os olhos fitos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, autor e consumador da fé. Pense nessa verdade teológica, capelães evangélicos reais, todos os dias de suas vidas. Você vai ouvir agora saúde espiritual, na parte 10 da jornada terapêutica de capelania prisional ou carcerária evangélica do Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Saúde espiritual. Existem certos elementos essenciais à saúde do corpo chamados vitaminas. A ciência descobriu que a falta dessas vitaminas no organismo produz certas deficiências que podem ocasionar graves males ao corpo humano. Por isso, quando o médico verifica certos sintomas no doente, receita vitaminas para corrigir o mal. E você sabe disso. Da mesma forma, existem enfermidades da alma, da mente, do espírito, que são provocadas pela falta de certos elementos na vida dos capelães evangélicos reais. Os capelães evangélicos reais devem orar ao médico divino Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que o ajudará a descobrir a causa da sua fraqueza espiritual, mental, emocional e física e como corrigi-la. Na medicina, as vitaminas são conhecidas pelas primeiras letras do alfabeto. Na medicina da alma, encontradas aqui na Bíblia do Capelão, vou compartilhar. Se prepare espiritualmente, mentalmente e emocionalmente com atenção para tomar a medicação. A alma precisa evoluir e algumas vitaminas para a alma são necessárias para nutrir essa entidade imaterial que todos os seres vivos possuem, e essa é a base da nossa essência divina. De acordo com a palavra de Deus, o significado da alma é derivado do termo hebraico nefesh, que significa criatura que respira, e do termo grego psique, que é traduzido como ser vivo, ou pessoa, indivíduo. Além disso, de acordo com a teologia Estudo de Deus Theos Logos, a alma é uma parte do ser que contém uma porção divina que sobrevive quando o corpo morre. Fique de olho, capelães evangélicos reais, em algumas vitaminas da alma. Vitamina número 1,
Fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador somente. Segunda vitamina da alma, perdão. Terceira vitamina da alma, boas obras. Quarta vitamina da alma, oração. Fica conectado em oração. Quinta vitamina da alma, leitura Bíblia, só a Bíblia. Sexta vitamina da alma, discernimento espiritual. Sétima vitamina da alma, maturidade espiritual. E ainda mais há outras vitaminas da alma aqui registradas na Bíblia do capelão, que você pode consultar, meditar e se atualizar. Agora, preste atenção. Os discípulos de Yeshua foram chamados cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia da Síria, conforme diz Atos 11:26, quase uma década depois dos eventos de Atos capítulo 2. Essa nomenclatura é proveniente do termo grego Christos, um adjetivo que significa ungido. Não é um sobrenome, como às vezes se imagina. Christos corresponde ao hebraico Mashiach, de onde vem a palavra Messias, significando ungido, da mesma forma que Christos. Portanto, o termo cristianos, alcunhado aos discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ali, naquela ocasião, e traduzidos por cristãos, possivelmente é uma junção do grego com latim e tem a ver com discípulos ungidos. Discípulos ungidos. Discípulos ungidos. E precisamos aprender a ter capelães evangélicos ungidos. Fique de olho nas características dos discípulos. Desta forma, você vai saber como realmente eram os cristãos verdadeiros. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, dão ouvidos à palavra terapêutica de Deus. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, se voltam para Deus. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, se motivam uns aos outros. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, se dedicam à oração. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, são pessoas de bem, fazem boas obras. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, são cheios da inspiração santa. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, são confiantes e fiéis. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, se unem ao Messias, Christos. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, são herdeiros das doutrinas deixadas pelos apóstolos. Os cristãos verdadeiros, discípulos ungidos, são submissos a seus líderes. E eu me pergunto, você como capelão evangélico ou capelã evangélica é realmente um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, um discípulo ungido? Eu quero que você pense nisso. Agora fique de olho
nos valores cristãos. Dessa forma, você vai saber como realmente é ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Valor justiça. A Bíblia diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 11:7. Princípio, verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Valor, obediência. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Princípios, honestidade e lealdade. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Oséias 12:6. Valor, gratidão. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Certo princípio, serventia. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Sétimo, valor, humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2:3. Já parou para pensar nesses valores teológicos em seu ministério de capelania evangélica? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o maior deleite dos capelães evangélicos. Concentre-se nessas próximas palavras com atenção. Eu vou agora explicar em detalhes como você vai se sentir em saber dos benefícios magníficos espirituais que a palavra terapêutica de Deus pode te oferecer. Você vai passar por uma jornada desfrutando da presença ativa de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, orientando sua vida ao extraordinário no manual, na regra da palavra de Deus. Alguém já lhe falou que você pode ser extraordinário ou extraordinária? Você está com Jesus Cristo nesse sentido. A vida é feita de escolhas. Algumas podem mudar o seu destino ou manter tudo como está. Eu fico muito animado porque sei dos resultados que você obteve até aqui, o vídeo 10 da jornada terapêutica de capelania prisional evangélica no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Parabéns, parabéns. Talvez você precise saber e ouvir que tem valores e que é merecedor no ministério de capelania evangélica em todos os níveis e sentidos. Permita que a palavra terapêutica de Deus habite ricamente em sua mente. A Bíblia diz em Sofonias 3:17: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Você está com a palavra de Deus. Ouça aqui agora algumas verdades teológicas. Em primeiro lugar, o nosso Deus
está presente conosco. Deus está no meio da igreja. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, anda no meio dos candeeiros. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos muitas fraquezas e poderosos inimigos, mas Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o Todo-Poderoso, está conosco. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o nosso refúgio. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o nosso defensor. Porque ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está conosco, não precisamos temer. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque ele está conosco. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você está com a palavra de Cristo Jesus nesse sentido. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Você está com a palavra terapêutica de Deus nesse sentido. Segundo ponto teológico, o nosso Deus é o Deus da aliança. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus da aliança. Podemos chamar de Pai. Ele, Deus, nos ama com amor eterno. Ele, Deus, nos atraiu para Ele com cordas de amor. Somos seus filhos e seus herdeiros. Não somos órfãos. Deus vela por nós. Deus cuida de nós. Deus supre nossas necessidades. Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Deus nos chamou com santa vocação. Deus nos deu o arrependimento para a vida e a fé salvadora em seu Filho, Cristo Jesus. Deus nos selou com o Espírito Santo e nos declarou justos diante do seu tribunal divino na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, pela fé em seu Filho, Cristo Jesus. Somos ovelhas do seu pastoreio. Somos a sua herança, a menina dos seus olhos. Você está com a palavra de Cristo Jesus nesse sentido. Terceiro ponto teológico, o nosso Deus é poderoso para salvar-nos. Não adoramos um ídolo impotente. Não servimos a uma divindade pagã, criada pela imaginação do homem. Nosso Deus é poderoso para salvar-nos e de fato salvou-nos. Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como nosso substituto e representante. Deus lançou sobre o seu Filho Cristo na cruz a iniquidade de todos nós. Deus não poupou a seu próprio Filho Cristo, antes o entregou por todos nós para resgatar-nos de nosso fútil procedimento. Deus perdoou nossos pecados e nos deu vida eterna em seu Filho e pelo sangue de seu Filho, Cristo Jesus. Fomos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Fomos escolhidos, chamados, justificados e na majestosa vinda, parousia ou epifania de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, seremos glorificados.
Nossa salvação está consumada. Você está com a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nesse sentido. Primeiro ponto teológico, o nosso Deus está presente conosco. Segundo ponto teológico, o nosso Deus é o Deus da aliança. Terceiro ponto teológico, o nosso Deus é poderoso para salvar-nos. Quarto ponto teológico, o nosso Deus se deleita em nós com alegria. Somos a alegria e o deleite de Deus. Somos seus filhos amados, seu maior prazer, sua maior herança. Por causa do seu Filho amado, Cristo Jesus, Ele, Deus, nos recebeu e nos adotou em sua família espiritual. Agora temos livre acesso à sua presença. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem prazer em ouvir nossa voz. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem pressa em socorrer-nos quando clamamos. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se deleita em nós com alegria e se regozija em nós com júbilo. A alegria do Senhor é a nossa própria força. Seu deleite em nós move-nos a buscarmos sua face como nosso maior tesouro. É na presença dele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que há plenitude de alegria. Glorificar a Deus e adorá-lo para sempre é o nosso maior propósito de vida, porque Ele se deleita em nós com alegria e se regozija em nós com júbilo. Nós, capelães evangélicos, devemos nos alegrar nele e viver com ele e para ele toda a nossa vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Vivamos nele, para ele e para a glória dele. Você está com a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nesse sentido. Quinto ponto teológico, o nosso Deus nos renova em seu amor. Quando na jornada da vida sentimos nossas forças se esgotando, nosso Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vem para nos renovar. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos ampara com seu braço onipotente. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos firmes passos. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos carrega no colo. Com ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vamos indo de força em força. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Com ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fazemos proezas. Com ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, podemos todas as coisas. Porque ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos renova em seu amor, podemos viver contentes em toda e quaisquer situações. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a nossa alegria, o nosso entusiasmo. Ele mesmo é a nossa paz. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a nossa maior recompensa, o nosso maior tesouro. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é tudo para nós. Você está com a palavra de Jesus Cristo nesse sentido. Só para você ter uma ideia, não deixe de fazer parte disso. Se este é um bom momento para você de verdade, que tal
entregar aqui agora a sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias. Vale a pena fazer isso aqui e agora. No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. Você está com Cristo nesse sentido? É importante que você esteja no estado adequado agora, e quanto mais for se aproximando da palavra terapêutica de Deus, a Bíblia, se dá conta de que pode mudar aquelas áreas da sua vida e experimentar uma nova transformação. Pense mentalmente na organização interna que está acontecendo nesse momento em sua vida, capelães evangélicos reais, em seus níveis neurológicos. Ambiente, comportamento, capacidades, crenças, valores, identidade e espiritual, ainda mais os 5 sentidos: visual, auditivo, tátil, olfativo e gustativo. Gostou da parte 10 da jornada terapêutica de capelania prisional ou carcerária evangélica? Ainda mais, continue conectado. Muitos benefícios advirão. O Espírito Santo vai continuar ativando sua vida para você viver o sobrenatural em seu ministério de capelania evangélica em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus.